Todo mundo já pensou em algum momento da vida em ter meia dúzia de casinhas de aluguel colocando dinheiro no seu bolso todos os meses? Isso geraria a tão desejada, tão sonhada independência financeira, né? Que é aquele momento onde você tem renda sendo gerada ali pelos seus ativos, de tal forma que cubra aí as suas principais, ou talvez todas, as suas despesas mensais. Isso vai dar muita tranquilidade, né? Quem assistiu Chaves na infância lembra do seu Barriga lá cobrando o aluguel dos moradores da vila. Ele tinha muitas casinhas de aluguel, ou talvez você já tenha morado de aluguel, talvez você até tenha um imóvel de aluguel. E o grande lance dos fundos imobiliários é que eles fazem isso por nós com muito mais facilidade do que se a gente sair comprando casinha por casinha. Bom lembrar que quando a gente faz essa comparação de melhor investir em fundo imobiliário ou melhor investir em imóvel, a gente tem que ter em mente que não faz sentido você investir em fundo imobiliário. Seu objetivo é ocupar o imóvel, eu quero morar naquele imóvel. Ou é uma casa de praia que eu quero ir lá usar em determinado período do ano. Então, se você quer ocupar o imóvel, não faz muito sentido. Outras pessoas querem comprar um imóvel para alugar temporariamente, para ajudar a pagar a faculdade, sei lá, de odonto do filho, e depois vai ser o consultório do filho ali. Então, ali, você tem o objetivo de ocupar, não dá para fazer isso com fundo imobiliário. Agora, se seu objetivo é única e exclusivamente gerar renda mensal, é muito mais eficiente fazer isso com fundos imobiliários e por diversos motivos que eu vou explicar para você. Primeiro, o que o acesso é muito mais fácil. Quanto dinheiro você precisa para comprar um imóvel? É muita grana. As pessoas às vezes financiam, com financiamento acaba pagando o dobro do preço, você tem juros no financiamento. Só depois que você aluga e encontra um inquilino que você começa a receber alguma renda, e às vezes essa renda nem é o suficiente para pagar ali o financiamento daquele imóvel. Você lembrar que você tem que descontar o imposto do aluguel que você recebe. Então, isso precisa ser levado em consideração. Outra coisa que as pessoas não colocam na conta é que um imóvel de aluguel vai estar por várias vezes desocupado. E quando ele está desocupado, ele tem custos ali de condomínio, se ele tiver em condomínio, né, tem custos de IPTU, por exemplo, às vezes até manutenção. Fundo imobiliário permite investimento com R$ 100, às vezes até com R$ 10. Tem fundos imobiliários já sendo negociados próximo aí de R$ 10. Ou seja, com pouco dinheiro você consegue começar a construir, dar aquele primeiro passo para a construção do seu patrimônio, coisa que você só conseguiria fazer com o imóvel lá na frente, depois de juntar muito dinheiro. Segunda coisa, um imóvel, quando alugado, tem um inquilino. É uma pessoa pagando aluguel. Toda a sua fonte de receita vem daqui. Se esse cara parar de pagar, você fica sem receber. Se esse cara perder o emprego, se esse cara sair, você fica sem receber. O fundo imobiliário, ele compra muitos imóveis. E alguns imóveis têm muitos inquilinos. Pensa que um shopping, às vezes, tem 200 lojistas ali dentro. E é muito comum que um fundo imobiliário tenha participação em 10, 12, 15 shoppings. Às vezes, um galpão tem vários inquilinos ali dentro. E é muito comum que um fundo imobiliário tenha 15, 20 galpões. E por aí vai. Um prédio de escritórios, um prédio corporativo, imagina quantos clientes tem ali dentro. Ou seja, uma cota apenas do fundo imobiliário, que custa R$ 100 na média. Eu falo R$ 100 na média porque a maioria dos fundos imobiliários estão próximos desse preço, mas a gente já consegue acessar alguns aí, investindo a partir de R$ 10. Com uma cotinha apenas, você está muito diversificado em fontes de receita. A gente viu muito isso na pandemia. Na pandemia, com exceção de um ou outro fundo imobiliário de shopping, né, que ficou fechado, que teve aquele isolamento em função da crise sanitária, a maioria dos fundos imobiliários continuaram distribuindo renda ali mensalmente. Os inquilinos estavam ocupando aqueles imóveis e pagando aluguel. Tá? Então, se você tinha uma carteira, quem passou pela crise com uma carteira diversificada como deve ser, mesmo que ela tivesse shopping ali dentro, era apenas uma fatia do portfólio. Era 10% do portfólio, 15%, 20% exageradamente, se a pessoa tem juízo. Ou seja, o impacto na renda foi mínimo. Por outro lado, se você tem um imóvel e seu inquilino ficou com dificuldade financeira na crise, não pôde te pagar, perdeu o emprego, talvez você ficou sem receber nada, teve que passar por processos ali para tentar despejar aquela pessoa, enfim, não é nada agradável de ser feito. Então, o fundo imobiliário, ele permite você começar antes, com muito menos dinheiro. No mês seguinte, você já está recebendo dividendo que você pode juntar com a sua capacidade de aporte para fazer aquele bolo crescer e começar a gerar renda de uma maneira mais rápida. Outro ponto, você tem muitos inquilinos desde a primeira compra, ou seja, suas fontes de receita são diversificadas. Isso é muito bom. A burocracia é muito menor. Comprar um fundo imobiliário, depois você tem conta na corretora, entra lá e fazer a compra. Não tem muito mistério. Comprar imóvel, você perde muito tempo visitando imóvel, conversando com corretores. Corretores muitas vezes, infelizmente, não mostram aquilo que a gente pede. Quem já procurou um imóvel para comprar, já passou por a situação de, eu queria ver um imóvel de 2 quartos. O cara te mostra o de 3, mostra o de 1. Eu queria com 2 garagens.
Ele te mostra com uma garagem, por exemplo. Cara, não é isso que eu quero. Fundo imobiliário, você também precisa fazer um acompanhamento do que você está comprando, fazer o estudo antes daquela compra inicial. Você faz isso no conforto da sua casa, tranquilamente ali pela internet. E você não tem toda aquela documentação para averiguar, você não tem que correr atrás de financiamento bancário, ou seja, a burocracia é muito menor. Administrar a carteira de fundo imobiliário também é menos burocrático e menos custoso. Você faz isso muito tranquilamente pelo seu celular na sua casa. Se você quiser terceirizar a análise, uma carteira recomendada de investimento hoje de um analista profissional vai estar acompanhando o mercado para você, dizendo o que está acontecendo todo mês com o mercado naquela região, custa aí na faixa de R$ 30 por mês. Ou seja, o custo é muito menor do que geralmente se paga em uma imobiliária para prestar um serviço, muitas vezes não tão eficiente. Tem muita imobiliária que trabalha bem aí também, mas não é a maioria, não trabalha dessa forma. Então, é assim que funcionam os fundos imobiliários quando a gente olha por essa ótica, né, essa lógica da comparação ali com um investimento direto em imóvel. O fundo imobiliário ele veio para facilitar a nossa vida. No nosso curso completo de fundos imobiliários, treinamento completo, a gente tem uma aula lá de como converter um apartamento de aluguel, uma casa de aluguel, para o fundo imobiliário, mostrando como as contas são feitas, como devem ser feitas, né? Mas só para te adiantar para você, caso você tenha um imóvel de aluguel e pense em passar aquilo para fundo imobiliário, né? Óbvio que você conhecer bem o produto, você vai ter aquela oscilação em bolsa, como eu mostrei para vocês aqui na aula que eu falo sobre o IFIX, e você precisa sempre fazer uma comparação de rentabilidade, eu vou falar um pouquinho de rentabilidade, sobre o valor líquido que você receberia na venda. Às vezes você vendeu o seu imóvel por R$ 500 mil, por exemplo, você vai ter que pagar o corretor que fez a venda, você vai ter que pagar imposto. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração e a conta precisa ser feita em cima do valor que de fato vai sobrar no seu bolso. Agora, por falar em rentabilidade, olha como está a rentabilidade média dos imóveis residenciais no estado de São Paulo. Estou pegando o estado de São Paulo, que é o estado aqui onde eu resido, e pegando residencial, porque é o imóvel que a maioria dos investidores, pessoas físicas, compram. Dificilmente um investidor pessoa física compra uma laje corporativa na Faria Lima, compra um shopping center, ele compra geralmente um apartamentinho de aluguel. Então eu vou mostrar para vocês como é que está essa rentabilidade do aluguel no estado de São Paulo. Bom, pessoal, aqui é do índice FIPE-ZAP, tá? Eu peguei essa imagem lá no site da FIP. Eles têm lá o índice FIPE-ZAP, onde monitora o desempenho dos imóveis. Tem muitas informações interessantes. Isso aqui aí para imóvel residencial foge um pouco do que a gente quer com fundo imobiliário. Mas o objetivo aqui é justamente mostrar como está a rentabilidade média do aluguel, tá? Do imóvel residencial. Ele me trouxe aqui os dados, isso aqui é de abril de 2023, ou seja, bem recente, que a rentabilidade média do imóvel residencial no estado de São Paulo está em torno de 5,38% ao ano. Tá? Óbvio que quando a gente vai medir o retorno de qualquer coisa, a gente sempre tem que medir valorização do imóvel mais o aluguel. Mas aqui eu estou olhando só sobre a ótica do aluguel, ok? Quando a gente vai fazer essa comparação de melhor investir em fundo imobiliário, melhor investir em imóvel, geralmente a gente está pensando na renda mensal. Quando a gente pensa em valorização, os dois valorizam também ao longo do tempo. Mas aqui, neste exemplo, eu estou falando sobre o aluguel de fato. A gente está falando aqui sobre 5,38, tá? Que foi a rentabilidade média. Óbvio que vai ter imóvel rendendo mais, óbvio que vai ter imóvel rendendo menos. Em abril de 2023, isso ao ano, tá, pessoal? Então, dificilmente hoje, no estado de São Paulo, na média, segundo a FIP, um imóvel rende 0,5% ao mês. Lembrando que isso é a média. Óbvio que você pode ter imóvel rendendo mais e óbvio que podem ter imóveis rendendo menos. Aliás, isso acontece, senão isso não seria a média, correto? Outro ponto interessante aqui para a gente ter em mente, quando a gente está falando de 5,38, a gente está falando bruto. Você tem que descontar o imposto, que às vezes pode chegar a 27,5% sobre o aluguel, quando você tem aí um imóvel para locação. E os fundos imobiliários? Bom, hoje facilmente a gente consegue montar uma carteira de fundo imobiliário rendendo em torno de 0,8% ali ao mês. Eu estava falando que não chega a 0,5% ao mês lá no imóvel residencial. Eu estava falando não. A FIP mostra para a gente, através dessa pesquisa FIP-ZAP Imóveis. 0,5% lá, 0,8%, 0,9%, às vezes 1% ao mês em fundo imobiliário. Com a diferença de que quando a gente vai para o imóvel, aquilo é bruto, aquele 0,5% que nem chega lá, chega com muita dificuldade, é bruto, porque a gente tem que descontar dali o imposto. Quando a gente vai para fundo imobiliário, é líquido, porque esse rendimento é isento de imposto de renda. Então, não é forçação de barra dizer que, na média, um imóvel
rende metade do que um fundo imobiliário quando a gente pensa no aluguel mensal. Portanto, tem várias vantagens em optar por investir em fundo imobiliário do que em imóvel diretamente quando o objetivo é receber renda mensal. Quer dizer que isso é para todo mundo? É para todo mundo que aprendeu direito como funcionam os fundos imobiliários, entendeu que aquilo tem oscilação ao longo dos meses e anos, para não fazer besteira e vender nas fases de baixa, e sim usar aquilo como oportunidade, como eu venho pincelando para vocês aí ao longo das aulas. Claro, essa comparação do investimento em imóvel versus fundos imobiliários, então bora para frente que tem muito mais conteúdo interessante aí.